Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso de Física 1 das turmas de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas, certo? Esse curso aqui, é referente ao primeiro semestre de 2021 e as mesmas aulas que são ministradas para a turma de Minas também serão ministradas para a turma de Metalúrgica, certo? Bem, então vamos a algumas considerações iniciais, certo? Primeiramente, pessoal, infelizmente eu não consegui remover essa área sombreada aí que vocês estão observando na lousa, né, no quadro. Futuramente eu vou descobrir uma forma de como remover isso. E outra coisa, né, esses vídeos eles serão postados sempre no final de semana, num sábado à noite ou no domingo, à tarde ou à noite também. Por volta da noite, domingo vocês já ter acesso a esses vídeos, né? Serão vídeos curtos, pessoal, né? Assim, não muito, uma extensão de 20, 25 minutos no máximo, certo? Não mais que isso, certo? Talvez alguma vez ou outra possa chegar a 30 minutos, mas não vai passar disso, certo? Pois bem, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de Física 1 com a nossa primeira aula inicial. Bem, então, o primeiro capítulo a ser abordado é a cinemática, né? Como eu havia comentado com vocês, cinemática. Talvez haja um delay, pessoal, porque eu estou usando aqui o Droidcam e eu estou usando o Wi-Fi. Então pode ser que tenha um delay à medida que eu vou escrevendo e à medida que a voz vai chegando, certo? E pode ter um atraso aqui do áudio em relação ao vídeo, certo? Então eu vou falar primeiro, eu vou escrever e depois eu vou falar. Então, conceitos básicos, né? Ou conceitos. Então, os conceitos, como vimos, né? Ou os elementos principais é posição, trajetória, certo? Aí temos deslocamento, depois temos velocidade e por fim a aceleração. Então esses, pessoal, são os conceitos, digamos assim, os elementos básicos da cinemática. E como eu tinha dito para vocês, a cinemática, a sua natureza é de caráter vetorial, né? Então temos aqui que a cinemática é de natureza vetorial, né? Ela possui uma natureza vetorial. E se ela possui uma natureza vetorial, precisamos de utilizar um elemento, né, uma ferramenta matemática chamado vetor. Então perceba o seguinte, que agora a gente vai falar de vetores, né, mas dentro do contexto da física, né, que é no nosso caso particular, vamos falar no contexto da cinemática. Bem, Francisco, como é que a gente usa vetores aqui, né? Primeiramente, não vamos
focar no objeto chamado vetor. Vamos contextualizar esse objeto vetor dentro do nosso, digamos assim, do nosso universo que é a cinemática. Quando a gente fala o seguinte, eu pego o meu carro ou a minha moto e vejo o velocímetro e estou lá 50 km por hora. Para você saber a intensidade da velocidade, perfeito. Não preciso mais do que isso. Agora, se eu quero saber para onde que eu vou, repare na pergunta. Para onde que eu estou indo com a minha moto? Para onde que eu estou indo dirigindo o meu carro? Qual é o meu destino? Então, essas perguntas, elas levam ao conceito de sentido e direção. Então, nesse caso, somente o valor da grandeza em si, que no caso é a velocidade, no nosso exemplo, não é suficiente para caracterizar o meu movimento ou uma característica específica daquele objeto, que no caso aqui é a moto ou o carro, Então, como que a gente coloca isso no contexto da cinemática? Primeira coisa que a gente tem que ver é o espaço da qual estamos trabalhando, Qual é o espaço da onde os objetos estão inseridos? Então, vamos colocar aqui o espaço. Na verdade, para ser mais rigoroso, chama-se espaço vetorial. Mas simplesmente vamos falar espaço. O vetorial vai ficar suspenso. Ok? No nosso mundo real, vivemos num espaço euclidiano, 3D. Então, são 3 dimensões. Então, o espaço 3D que é chamado o espaço euclidiano, que é o nosso mundo real, que é onde vocês observam as dimensões de largura, comprimento e altitude, ou altura. O que vocês assistam aqui, por exemplo, esse vídeo aqui que vocês estão observando, é um espaço bidimensional, ou seja, é um espaço 2D. Então, existe também o famoso espaço bidimensional, 2D. E aí um exemplo seria esse, um vídeo, uma foto, Espaço 2D, a tela de um cinema, a tela de um vídeo. Isso seria um exemplo de um espaço bidimensional. Francisco, mas quando a gente assiste um filme no cinema, por exemplo, a gente tem aquela noção de profundidade, de texturas parecidas com 3D. Por exemplo, esses jogos mais modernos, esses consoles aí, eles têm um grau de realismo tão grande que mesmo você projetando a imagem, reproduzindo a imagem do jogo, do gamer, numa tela, que é um universo bidimensional, é um espaço 2D, você tem, como se diz, a perspectiva de um universo 3D. Você está imerso numa imagem tridimensional. Mas isso é apenas uma ilusão de ótica, Na verdade, o espaço é bidimensional, porque é a tela, é a superfície da tela do aparelho que está reproduzindo aqueles gráficos, aquelas imagens, certo? Um outro exemplo também de um movimento, na casa aqui é um movimento num espaço 2D. Imagine uma formiga andando num cabo de aço, não muito espesso, com um calibre não relativamente muito grande. Um fio, por exemplo, vamos usar um fio normal, esses fios de cabo de telefone. A formiga ela vai ter dois tipos de movimento. Ela vai poder andar em linha reta sobre o fio,
né? Supondo que o fio esteja esticado, obviamente. E também ela vai circular em torno do fio, da superfície do fio. Então ela vai descrever dois tipos de movimento. Então ela vai ter o que no futuro vamos chamar de graus de liberdade. Então ela vai ter dois movimentos, né? Ela vai ter dois movimentos, um circular e um linear, dentro de um espaço bidimensional de duas dimensões, certo? E por fim temos o espaço unidimensional, que é o espaço 1D, que seria um espaço de um movimento retilíneo, puramente retilíneo, né? Espaço unidimensional. Aqui estamos restritos a movimento retilíneo, ok? Ao movimento retilíneo. Sim, Francisco, mas e aí? Como é que a gente utiliza esse conceito de espaço vetorial para representar, por exemplo, a posição? A posição, puramente a posição, é um ponto no espaço, certo? Então vamos ver se eu consigo desenhar aqui embaixo. Aqui eu tenho um vetor. Vamos fazer um espaço 2D. Eu tenho um espaço Y, um eixo X, um eixo Y e um eixo X. E aí colocamos um ponto no espaço. Vamos chamar um ponto P, cujas coordenadas, prestem atenção, cujas coordenadas vamos chamar de X e Y, né? Esse é o ponto no espaço, certo? Onde X é um ponto na coordenada X, né, no eixo X, e o Y é um ponto no eixo Y, né? E como é que seria a representação do vetor? Ah, o vetor já é diferente, né? O vetor, pessoal, ele sempre vai partir da origem do sistema de coordenadas, certo? Até o ponto da qual o objeto ou a partícula se encontra. Então, simplesmente vamos fazer essa notação aqui. Então, isso aqui chama-se vetor, e vamos chamar de vetor R, certo? O vetor R, pessoal, ele é o chamado vetor posição de uma partícula que une o sistema de origem, né, das coordenadas, né, a origem do sistema de coordenadas até o ponto P. Ok? E aí vem a pergunta. Já definimos, quer dizer, aí vem a pergunta, né? Então, esse R é o vetor posição? Sim, esse R é o vetor posição. Então, aqui definimos o vetor posição, que é o R. Então, temos o vetor posição. R é o vetor posição. Vetor posição. E como é que a gente representa o R em relação às coordenadas, né? Aí, simplesmente, é só dizer quem é o valor de x e quem é o valor de y. Isso estaria certo se a gente quisesse achar o ponto. Mas a gente não quer achar o ponto, a gente quer representar o vetor, decompor esse vetor posição em coordenadas ou em componentes, né? Vamos falar esse termo agora, é um termo novo, ou não tão novo assim. Em componentes do meu sistema de coordenadas, né? Então, como é que a gente descreve esse vetor R, né? Em termos do espaço vetorial, da qual ele se encontra, que é o Y e o X. Então, vamos lá. Então, o vetor R, né, ele tem uma componente, né, uma projeção em X e uma projeção em Y. Então, ele vai ter uma componente que vamos colocar a princípio assim, R,
subíndice x, unitário i, né? Esse i com acento circunflexo em cima, mais o que? O vetor r subíndice y com o j, né? E como diziam os colegas meus lá do curso de licenciatura, com o j e o chapeuzinho em cima do j, né? Então, esse aqui é a forma de a gente caracterizar o vetor r no espaço bidimensional, 2D. Agora, vamos supor, né, que esse ponto, uma partícula sai do ponto P e vai para um outro ponto que é chamado ponto Q. Não sei se aqui o espaço vai dar para desenhar, mas vamos tentar fazer esse desenho aqui agora. Ele sai do ponto P, descreve essa trajetória aqui que vocês estão observando, e ele vai para o ponto P', vamos chamar P'. E aí vamos ter um outro R, né? Esse R aqui não é mais o mesmo, é um outro R. Vou tentar representar ele aqui sem ter... É um outro R que vai estar associado a R'. Então tem o que? Um outro vetor R'. Na verdade, esse R' é o que? É a variação do vetor R. Então, o vetor R, ele varia com o tempo, certo? Então, o vetor R, vamos supor que o vetor R seja dependente do tempo. E à medida que o tempo passa, por exemplo, eu tenho um objeto que saiu do ponto P e foi para o ponto P'. Então, em cada intervalo de tempo que o objeto demorou de sair para P a P', por exemplo, se eu tenho uma partícula ou um inseto minúsculo que saiu da superfície dessa lousa, desse ponto P, e foi para o ponto P'. Vamos supor que ele gastou 10 segundos. Dentro de um intervalo de 10 segundos para percorrer essa trajetória, repare agora que é a trajetória, né? Descrever, não percorrer, descrever essa trajetória, que está na linha azul, que une o ponto P ao ponto P'. Cada segundo eu tenho uma configuração diferente desse vetor R, né, que eu estou colocando o extremo no ponto P' como sendo R', certo? Então, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo com o vetor R de uma forma genérica? Ele vai sofrendo uma mudança em relação ao quê? Ao tempo. Então, é comum a gente expressar isso, que o vetor R é um vetor que depende da função do tempo. E quando esse tempo atinge 10 segundos, né? Então, quando o tempo t chega a 10 segundos, o que acontece com o R? Eu tenho aqui que o vetor R vai ser igual ao vetor R', certo? Ah, Francisco, você está dizendo que o vetor R é igual ao vetor R'? Na verdade, ele sofreu uma transformação. Essa transformação obedece a uma certa lei, né, temporal, que a gente vai falar dela posteriormente, ou uma função temporal, de tal forma que quando ele atingir o tempo de 10 segundos, que é o nosso exemplo que deu aqui, esse R se transforma num R', certo? Então perceba a nuance do problema, os detalhes. Não estou dizendo que o vetor R, nessa imagem pura aqui, não estou dizendo que o vetor posição R é igual ao vetor posição R'. Eles são diferentes. O que eu estou dizendo é que, se o vetor R varia com o tempo, com o passar do tempo, ele vai se modificar, certo? Ele vai se transformar
com base numa função temporal, que depende do tempo, até ele se configurar chegando a uma condição, né, a uma forma em que ele é igual ao vetor R'. Na verdade, ele não vai ser mais igual, vai ser um vetor diferente. Eu estou usando essa linguagem para facilitar a compreensão, ok? Então, temos que o vetor R em função do tempo, ele é diferente. De uma forma mais clara, temos que o vetor R, ele é uma consideração genérica, como vocês estão vendo aqui. Ele é um vetor genérico que vai ter componentes, que no nosso exemplo aqui é uma componente x e uma componente y, né, da projeção do quê? Do seu módulo, do seu vetor, né, do módulo do vetor do eixo x e do eixo y. Ou isso aqui também vai ter um vetor, né, porque isso aqui é um vetor. Esse produto de R subíndice x unitário i é um vetor. Esse outro produto aqui, R subíndice y unitário j, também é um vetor, só que chama-se vetores componentes, né? São vetores que somados geram o vetor R, que é o vetor posição. E agora vem a questão, que Rx e Ry, né, eles são as componentes escalares dos vetores. Então, Rx e Ry, vamos escrever aqui. Rx e Ry, Rx e Ry são componentes escalares. Componentes escalares. Certo? São as componentes escalares do vetor R. Ok? Então, Rx e Ry são as componentes escalares do vetor R. Certo? Logo, pessoal, o que vai ter aqui? Então, podemos escrever o quê? Que R, ele possui uma componente Rx unitário i mais uma componente y unitário j, né? Ah, Francisco, é a mesma coisa que escreveu? Sim, é a mesma coisa. Estou só enfatizando aqui o vetor R. Só que se esse vetor R, que é o vetor posição, muda com o tempo, precisamos saber se as componentes dele também mudam. Então, eu tenho que R é dado em função do tempo. Repare que isso aqui não é multiplicação, isso quer dizer que o R varia em função do tempo. Então, isso implica o quê? Que eu posso ter um R também, um Rx, que também varia no tempo. E a mesma coisa um Ry, que também varia no tempo. Ou seja, apresentam funções temporais. E aí vamos entrar numa questão que eu preciso parar agora esse vídeo, né? Mas antes de parar, vamos falar rapidamente já do do conceito de trajetória e deslocamento. Aí a gente fecha esse vídeo aqui e vamos para o próximo vídeo, que é velocidade e aceleração. Ok? Então, definimos aqui o espaço vetorial, definimos o conceito de posição, o conceito de vetor posição, a trajetória, né, que é o, digamos assim, abre aspas, o caminho, né, que um objeto descreve ao longo de um determinado tempo, né, à medida que o vetor posição dele vai variando ao longo do tempo, ele vai descrevendo
posições diferentes. E aí, a soma dessas posições diferentes vão gerar a trajetória do objeto. Ok? E aí vem agora a questão do quê? Do deslocamento, né? Então, vamos lá. Lá no ensino médio, vimos o quê? O deslocamento escalar, né? Lembre-se, lá que no ensino médio, vimos o quê? O deslocamento escalar. Que era o que o deslocamento escalar? Eu tinha o quê? Uma origem, um eixo x, e aí eu tinha a posição inicial, que vamos chamar x1, e uma posição final, que era o x2. E aí eu dizia, o deslocamento escalar de um objeto que parte do ponto x1 até o ponto x2 é dado por quem? Δx é a posição final menos a posição inicial. Isso é o deslocamento escalar. Existe uma analogia em relação ao deslocamento escalar, ou ao deslocamento vetorial, do vetor posição, né? E aí eu vou mostrar para vocês que esse cara aqui, na verdade, é um caso particular de uma componente de um vetor de deslocamento escalar no nosso exemplo aqui do espaço 2D. Então, eu só quero saber qual é o deslocamento vetorial entre o ponto P' e o ponto P, como vocês estão observando aqui. Eu quero saber o deslocamento vetorial, ou seja, eu quero saber o ΔR aqui, ó. Certo? Esse ΔRzinho aqui que une o ponto P e o ponto P', né? Que tem esse vínculo, né? Então o que eu tenho que fazer? No caso aqui, o deslocamento ΔR é quem? Vai ser o R', que é o final, menos o vetor R. Certo? Terminou o problema? Terminou. Mas eu posso melhorar ele, não posso? Se eu quiser fazer agora em relação a componentes, certo? Eu quero projetar as componentes do vetor R' e do vetor R. Como é que eu faço? Então eu vou ter aqui, ó, meu R' é quem? É um... Vamos colocar agora sim, né? Vamos colocar não mais R, né? Isso aqui é só um caso genérico. Sabemos que o espaço é Y e X. Então vamos escrever de forma mais direta. Vamos colocar um X, e aí vamos dizer que é um X', não confundir com a derivada, né? Depois eu vou melhorar isso, porque o linha pode ser derivada. Então vamos, para não gerar confusão, vamos fazer o seguinte, aqui não é mais P'. Vamos colocar um P1, um P2, né? Um P2 e aqui um P1, certo? P1 e P2. Pronto, aí aonde tem linha, vocês substituem por, aqui no caso aqui seria um R2 e aqui seria um R1, certo? Seria um R2, então aí eu teria um X2, né? X subíndice 2, unitário I, mais um Y2 unitário J, certo? E um R1, vetor R1, que seria o vetor original da posição 1, e vai ser um um X1 unitário I, certo? Mais o que? Um Y1 unitário J.
Pegando esses dois termos aqui e substituindo na expressão acima, o que vamos observar? Vamos observar que o ΔR, que é o deslocamento entre os vetores posição final e posição inicial, vai ser quem? Repare agora que eu vou fazer uma coisa que talvez vocês já saibam o que é. Então vai ser x2 menos x1 unitário i mais y2 menos y1 unitário j. Por que eu fiz isso? Repare, pessoal, esse i chapeuzinho aqui, com um circunflexo em cima, o que acontece? Ele é o versor unitário que constitui a base do eixo x. E o vetor unitário j, ele também é a base que compõe o vetor, o eixo y, certo? Então eu não posso fazer nenhuma operação vetorial em que eu some esse camarada, por exemplo, com esse aqui, ou com esse aqui eu posso, mas com isso aqui eu não posso. Ou seja, componente horizontal, no caso aqui, o x, tem que ser somado com componente horizontal, certo? Componente vertical tem que ser com componente vertical. Então, i se soma com i e j se soma com j. Então, por isso que apareceu aqui, ó, x2 menos x1 e y2 menos y1, certo? Então, esse camarada aqui, ele vai ser quem? Observe, é o nosso ΔX. E esse outro camarada aqui vai ser quem? O ΔY. Então, dizemos o quê? Que ΔX e ΔY são as componentes do deslocamento escalar, certo? São as componentes escalares, certo? São as componentes, né, do deslocamento escalar do vetor R, né? São as componentes escalares do vetor, né, da variação R, do vetor de deslocamento, certo? E aí a gente pode finalmente reescrever isso aqui, ó. ΔR é igual a ΔX unitário I mais ΔY unitário J, unitário J, não unitário I, unitário J, certo? E aí fechamos a nossa primeira parte da aula, ok? Bem, pessoal, espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Vamos continuar posteriormente falar de velocidade e aceleração no próximo vídeo.